Capítulo 22 de Lucas. Capítulo 22 de Lucas. Versículo 21 até o versículo 23. Nós não temos assim tempo para uma pregação, mas para uma meditação, sim. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 21 do capítulo 22 de Lucas. Mas a mão do que me trai está comigo à mesa, porque na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai do homem por quem ele é traído. Então eles começaram a perguntar uns aos outros: qual deles irá fazer aquilo? Ou melhor, eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Escute uma coisa, meus queridos. Jesus nunca, em todo o seu ministério, ele nunca disse que era Judas o traidor. Ele nunca jogou discípulos contra Judas, embora soubesse que ele era. Você pode ver que quando Jesus fala, um de vós vai me trair, os discípulos olharam um para o outro, ninguém olhou para Judas. Porque se já tivesse uma desconfiança de Judas, todos olhariam para ele. Mas eles olharam para si mesmo. Porventura sou eu? Será que é um de nós? Quem porventura poderia fazer isso? Jesus soube lidar com isso. Uma coisa muito interessante que aconteceu é que quando os soldados vieram prender Jesus, vocês pensam que eram poucos soldados que vieram prender Jesus? Foram 200 soldados romanos, mais um grupo de elite, da polícia de elite dos judeus que cuidava do templo, e mais ainda um infiltrado internamente que era Judas. Todos eles em comum acordo para prender um carpinteiro, para prender um homem. Tamanha era a autoridade desse homem. Mas esse homem que um dia suas mãos ajudaram ou criou todo o universo que a gente conhece, toda a criatura que a gente conhece, foi as mesmas mãos que foram doadas para os escravos na cruz. Esse homem cujo joelho, todo joelho vai se dobrar um dia se ajoelhou perante os discípulos para lavar os pés deles. Jesus não precisava de humildade. Ele já era humilde, ele só queria dar um exemplo. Ele só queria dar um exemplo. Na última atitude dele, antes de ir para a cruz, ele se ajoelha e começa a lavar os pés de todos os discípulos. E um dia, todos vão se ajoelhar perante ele. Todos vão se ajoelhar perante ele. Igreja de Jesus, eu gostaria, de pé como a gente está, de pé, eu gostaria de ouvir. Cadê a Kézia que vai narrar um texto aqui? Pode narrar, Kézia. Preste atenção nisso. Venha comigo por um momento, para testemunhar aquela que talvez tenha sido a noite mais escura da história. A cena é bastante simples, você a reconhecerá rapidamente. Um bosque de oliveiras cítricas, grandes pedras espalhadas pelos chão, uma cerca de pedra bem baixa, uma noite escura, muito escura. Agora veja a cena, olhe com atenção por entre a folhagem. Vê aquela pessoa, aquela figura solitária? O que ela está fazendo? Está estirada no chão. O rosto está sujo de poeira e lágrimas. Os punhos golpeiam o chão duro. Os olhos estão arregalados pelo estupor do medo. O cabelo está emaranhado pelo suor salgado. Aquilo na sua testa teria sangue?
é Jesus. Jesus no jardim do Getsemane. Talvez você já tenha visto o retrato clássico de Cristo no jardim, ajoelhado perto de uma grande pedra, vestes brancas como a neve, mãos tranquilas unidas em oração, olhar de serenidade no rosto, um ralo sobre a cabeça, uma luz como a de um refletor, descendo do céu, iluminando-lhe o cabelo castanho claro. Bem, não sou artista, mas uma coisa posso lhe dizer. O homem que fez aquela pintura não se baseou no Evangelho de Marcos. Escreveu sobre a noite dolorosa, ele usou frases como: começou a ficar aflito e angustiado. A minha alma está profundamente triste. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se. Por acaso isso se parece com a imagem de um Jesus pio, descansando na palma da mão de Deus? Dificilmente. Por acaso isso se parece com a imagem de um Jesus pio, descansando na palma da mão de Deus? Dificilmente. Marcos usou tinta preta para descrever esta cena. Vemos um Jesus agonizante, tenso e em conflito. Vemos um homem de dores. Vemos um homem brigando com medo, lutando contra comprometimentos e desejoso de obter alívio. Vemos Jesus na obscuridade de um coração partido. Mais tarde, o autor de Hebreus escreveria: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte. Puxa, que imagem! Jesus sente dor. Jesus está com medo. Jesus está recoberto não de santidade, mas de humanidade. Da próxima vez que a obscuridade o encontrar, seria bom relembrar de Jesus no jardim. Da próxima vez que achar que ninguém o entende, releia Marcos 14. Da próxima vez que a autopiedade convencê-lo de que ninguém se importa com você, faça uma visita ao Getsemane. E da próxima vez que ficar na dúvida se Deus realmente percebe a dor que predomina neste planeta poeirento, ouça-o orando por entre as árvores retorcidas. Da próxima vez que for chamado a sofrer, preste atenção. Talvez seja a situação na qual você chegará mais perto de Deus. Olhe com cuidado. É bem possível que a mão que se estende para conduzi-lo à saída da obscuridade seja uma mão perfurada. O que você faz quando é traído? Vai embora? Fica irritado? Dá o troco? É preciso lidar com a traição de algum modo. Vejamos como Jesus lidou com ela. É preciso notar como Jesus viu Judas. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? De todos os nomes que eu escolheria para Judas, amigo não seria um deles. O que Judas fez a Jesus foi terrivelmente injusto. Não há indicação de que Jesus tenha maltratado Judas em alguma ocasião. Nenhum indício de que Judas tenha sido rejeitado ou deixado de lado. Durante a última ceia, quando Jesus disse aos discípulos que seu traidor estava sentado à mesa, ninguém se virou para a pessoa ao lado e sussurrou: é Judas? Jesus nos disse que ele ia fazer isso. Eles não sussurraram porque Jesus nunca disse isso. Ele já sabia. Sabia o que Judas faria, mas tratou o traidor como se ele fosse fiel. A injustiça fica ainda mais clara quando se considera que a traição foi ideia de Judas. Os líderes religiosos não o procuraram, foi Judas quem os procurou. E Judas lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? A traição teria sido mais palatável se Judas tivesse recebido alguma proposta dos líderes. Mas não foi assim. Foi ele quem lhes fez uma proposta. E o método de Judas, mais uma vez, por que ele usou o beijo? E por que tinha de chamá-lo de mestre? Esse era um título de respeito.
Que incongruência entre suas palavras, obras e ações. Eu não teria chamado Judas de amigo, mas foi exatamente assim que Jesus o chamou. Por quê? Jesus podia ver algo que nós não vemos. Jesus sabia que Judas foi seduzido por um adversário poderoso. Tinha consciência da astúcia das palavras de Satanás. Ele mesmo já as havia escutado. Sabia como foi difícil para Judas fazer o que era certo. Ele não justificou o que Judas fez, não minimizou os fatos, também não revelou sua escolha. Pelo contrário, olhou bem nos olhos do traidor e tentou entender. E quando você odeia seu amigo, seu inimigo, ou melhor, a porta da prisão fica fechada e o prisioneiro detido. Mas quando você tenta entender e liberta seu inimigo do ódio que sente por ele, então o prisioneiro é libertado. E o prisioneiro é você. João nos diz que Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas, enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus. Sempre tive a impressão de que Jesus fora preso por um punhado de soldados. Estava errado. Foram despachados no mínimo 200 soldados para lidar com um único carpinteiro e seus 11 amigos. Também estavam presentes alguns guardas. Era a polícia do templo. Eram designados para o lugar santíssimo durante a época mais agitada do ano. Provavelmente estavam entre os melhores de Israel. Judas também estava lá. Era alguém de dentro. Satanás não apenas havia recrutado romanos e judeus, mas também se infiltrou ao gabinete. O inferno devia estar em festa. Não havia como Jesus escapar. Satanás bloqueara todas as saídas. Seus oficiais anteciparam todos os movimentos, exceto um. Jesus não tinha intenção de correr, não planejava fugir, não viera ao jardim para uma retirada. O que encontraram entre as árvores não foi um covarde, encontraram um vencedor. Meus irmãos, seguir a Jesus é coisa muito séria, porque o teu Jesus, ele soube vencer certas situações. E o que me chamou muito atenção nesse texto é que quando o autor desse texto, desse livro, Max Lucado, ele diz o seguinte: quando você perdoa o inimigo, você livra da prisão, e esse prisioneiro é você mesmo. Toda pessoa que não consegue perdoar quem lhe faz mal se torna prisioneiro. Você todo dia está preso na lembrança dessa pessoa. Todos os dias você está preso no sentimento de amargura no coração. Quando você perdoa quem lhe fez mal, quem lhe tratou mal, quem não lhe quis o bem, você liberta um prisioneiro, que é você mesmo. Você está se libertando. Se você quer viver prisioneiro, não perdoe as pessoas. Se você quer viver prisioneiro, não perdoe quem te fez mal. Fique amargando dia a dia como um prisioneiro. Prisioneiro, um escravo da amargura, da lembrança, viu? Do mal que te fizeram. Fique ali preso. Mas se quiser ser livre, se quiser abrir essa cela de prisão, perdoe. É o único caminho. Não tem como a gente ser liberto sem perdão. Diz que uma mãe chegou para o juiz e falou assim: eu queria que o senhor, seu juiz, tivesse misericórdia do meu filho. E o juiz chegou para ela e falou assim: mas ele não merece. A senhora sabe o que ele fez? Aí a mãe, com um olhar bem profundo, disse assim: se ele merecesse,
não seria misericórdia. É exatamente porque ele não merece que eu estou lhe pedindo a misericórdia. A graça e a misericórdia são favores que Deus dispensou para nós, lá do céu, sem a gente merecer nada. Você não merecia nada, nem eu, mas Deus fez por nós. Aleluia. E por que a gente não pode ter misericórdia de um infeliz que te traiu, de um infeliz que foi tão cruel contra você? Por que você não vai ter misericórdia dele também? Se você observar bem, essa pessoa que te fez o mal, essa pessoa que quis prejudicar você, ela está num estado de desvantagem muito distante de você. Você foi o prejudicado, ela quem te prejudicou. Quando um ladrão roubou um irmão da igreja, o irmão chegou para o pastor e falou: estou muito triste. E o pastor: por quê? Porque eu estava vindo para o culto e o ladrão nessa altura. E o pastor falou: vou te dar 3 motivos para ficar feliz. Ele roubou tudo que você tinha. Ele falou: não, só o que tinha na carteira. Então já tem um motivo. Você vai chegar em casa e vai comer, chegar em casa você vai dormir, você vai ter um teto. Segundo motivo: tirou a tua vida? Não, estou aqui graças a Deus. Terceiro motivo: o ladrão é ele. Aleluia. Meu irmão, põe isso na tua cabeça. Não se rebaixa quem te ofendeu. Não se rebaixa quem te prejudicou. Quem está no prejuízo é ele. Quem Deus vai cobrar vai ser ele. Você simplesmente está numa posição que deve ter misericórdia dessa infeliz pessoa, dessa infeliz decisão que essa pessoa tomou. Judas escolheu o que plantou. Você quer juízo maior que esse? Para que você se tornar prisioneiro com quem fez o mal por você? Perdoe, deixa ele caminhar, ora por ele. Se ele não quiser mudar, o peso do juízo e daquilo que ele semeou já vai colher, né? Quem planta na carne vai colher corrupção. Amém, querida igreja? Então faça isso, senão você vai viver escravo de sentimento, de amargura, de lembrança, de tudo que não presta. Agora, se você não consegue fazer isso, vai orar, pede graça para Deus. Amém, queridos? Vamos orar pelo pão, vamos orar pela ceia.